Traperaabas, em geral, são ervas rasteiras ou pêndulas. Algumas vão ser suculentas, outras nem tanto. E a folha tem o formato lanceolado, que é esse formato de lança. Uma característica também bem importante é que a bainha da folha, ela envolve o ramo da planta. Para diferenciar elas, vai ser tamanho da folha, coloração, cor e tipo de flor. No caso da Tradescantia zebrina, ela vai ter essas listras numa cor um pouco mais prateada do que o verde, assim, né? Vai ser umas listrinhas prateadas. E na parte de baixo, esse tom bem arroxeado. Então ela é bem fácil de reconhecer pela cor, chamada onda do mar. Já a Traperaaba de flor azul, ela é toda verdinha, né? Verde claro, e o tamanho da folha é menor. A Traperaaba, que é essa plantinha aqui que eu acabei de colher, ela é uma planta muito rústica. Ela se espalha muito fácil e a gente consegue encontrar ela dominando vários lugares, vários tipos de solo, em plantações, em bordas de mato, em capoeiras e até mesmo em cidades. Essa planta aqui, ela é tão rústica e tão fácil de se espalhar, porque a gente pode ver aqui, esses dois aqui são nós, e ela emite raízes aqui por esses nós. Corta um pedaço assim e deixa no solo, ele enraiza e vai criar uma nova planta. Às vezes é tida como planta daninha, né? Porque ela é muito difícil de eliminar dos lugares. Justamente por isso algumas pessoas falam que se tu não pode com ela, coma. Ela contém muitas proteínas, cálcio, entre outros nutrientes, e ela também é popularmente usada para tratar doenças nos olhos. Dá para cultivar ela caso se queira ter uma planta que não precisa de muito cuidado, que se espalha facilmente, que vai fornecer folhas que podem ser consumidas. Para cultivar, dá para tanto plantar em canteiros quanto também plantar em vasos. E ela prefere lugares com meia sombra, não pegando tanto sol e com bastante umidade. Uma ideia bem legal para apartamento é plantar a Traperaaba, pode ser por estaca, num vaso, e deixar que nem samambaia, com o vaso suspenso e fazer com que os ramos cresçam para baixo. E daí vai consumindo os ramos. Da Traperaaba a gente pode consumir as folhas, os ramos e as flores. Essa florzinha azulzinha aqui, ela é comestível também. E as folhas, elas podem ser usadas em refogados, em pães, em bolos, em suflês, junto com arroz, enfim, vai da criatividade. Mas é preferível sempre consumir elas cozidas ou refogadas, porque elas têm oxalato, fitatos e saponinas, que é melhor consumir com moderação, porque elas podem dar alguns problemas digestivos e diminuir a absorção de alguns nutrientes. Então é sempre preferível consumir as folhas e os ramos cozidos ou escaldados. E as flores, elas podem ser consumidas in natura, para decorar saladas e outros pratos. Oi, eu sou Letícia, sou nutricionista e mestranda em desenvolvimento rural. E hoje eu tô aqui para fazer uma receita de quiche de Traperaaba. Aqui eu tenho duas variedades diferentes de Traperaaba, que são essas duas aqui. E eu vou fazer meio a meio e eu vou usar as duas dentro da receita. Mas se tu tiver só uma variedade, pode usar só uma que dá certo também. Para fazer a massa da quiche, a gente vai precisar de 250 gramas de farinha de trigo, 125 gramas de manteiga gelada, que hoje eu cortei ela em cubinhos, 4 colheres de sopa de água, uma gema e uma pitada de sal. Preparo da massa, a gente vai colocar num bowl a farinha de trigo, junto com uma pitada de sal. Depois disso, a gente vai adicionar a manteiga em cubos e vai mexer ela dentro da farinha com a ponta dos dedos até que essa mistura vire uma farofa. Agora que essa mistura já ficou com esse aspecto aqui de farofa, a gente vai fazer um furo no meio dela. E aí vai juntar a gema com a água. Vai bater
bater um pouquinho e vai adicionar no meio dessa mistura. Agora a gente vai mexendo com a mão até ela virar uma massa unida. Agora que a gente tem uma massa uniforme, a gente vai botar ela dentro de um saquinho ou enrolar num plástico filme, ou também pode deixar num pote fechado. E a gente vai deixar ela na geladeira descansar por 1 hora antes de assar. Agora que a nossa massa descansou, a gente pode ou espichá-la com o rolo ou ir apertando ela na nossa forma. Agora a nossa massa está na forma. Quando vocês forem colocá-la na forma, certifiquem-se que vocês apertaram bem as bordinhas para ela não ficar grossa. E agora eu vou furar ela bem pouquinho com um garfinho, só para não estufar a massa. E eu vou colocar ela num forno pré-aquecido a 200 graus, 10 minutinhos, só para dar uma pré-cozidinha nessa massa antes de colocar o recheio. O recheio, então, a gente vai precisar de um maço de folhas da trapoeraba, meia cebola picada, uma xícara de queijo mozzarella ralado ou de ricota, 3 ovos, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de azeite de oliva, sal e pimenta. Agora a gente vai botar numa frigideira a nossa colher de sopa de azeite de oliva, a cebola e a trapoeraba e a gente vai refogar por mais ou menos uns 2 minutos, até a trapoeraba ficar mais murchinha. E daí a gente vai temperar com sal e pimenta. Agora que a gente refogou a trapoeraba com a cebola, a gente vai montar a parte do recheio. Então aqui eu quebrei os 3 ovos numa bacia. Eu vou só dar uma misturadinha neles bem rapidinho. Aí eu adiciono a caixinha de creme de leite. A gente mexe bem de novo. Consigo incorporar assim o ovo e o creme de leite. Agora é só a gente adicionar o queijo, temperar com um pouquinho de sal e pimenta, uma pitada de cada um, e adicionar a trapoeraba refogada. Ela não pode estar muito quente, então espera uns minutinhos depois que tu tirar ela da frigideira, porque senão ela pode cozinhar os ovos. A gente mistura tudo bem e o nosso recheio está pronto. Agora que a massa está pré-assada, a gente vai colocar o recheio dentro e aí a gente vai voltar pro forno de 30 a 40 minutos, até ela ficar dourada em cima. Agora ela vai no forno por 30 a 40 minutos, na mesma temperatura de 200 graus. Bom, então esse é o resultado da nossa quiche pronta e agora é só aproveitar.